Oi, turma, bom dia a todos. Dando sequência aos nossos vídeos sobre sistemas de filtração, hoje nós vamos falar sobre a importância da camada suporte e o seu dimensionamento. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre meios filtrantes, no nosso segundo vídeo, falamos sobre os sistemas de drenagem, e agora nós vamos falar sobre a camada suporte e a sua importância. Por que a camada suporte ela é relevante nos processos de filtração? Primeiro, porque permite fazer uma transição entre o meio filtrante e o sistema de drenagem. A gente viu que o meio filtrante tem determinadas características granulométricas e normalmente o diâmetro efetivo do meio filtrante é em torno de meio milímetro a 1 milímetro, dependendo do tipo de filtro. E o meu sistema de drenagem ele tem por função permitir a coleta de água filtrada e permitir a introdução da água de lavagem. Os orifícios, qualquer tipo de constituição do sistema de drenagem, ele tem que ser tal que me evite a ocorrência de uma perda de carga muito elevada no sistema. Então, o que acontece? Normalmente, os orifícios, as estruturas hidráulicas que compõem o sistema de drenagem, apresentam diâmetros onde dificilmente eu consigo colocar o meio filtrante diretamente sobre o sistema de drenagem, com algumas e raras exceções. Então eu preciso fazer uma transição do meio filtrante até o sistema de drenagem. Isso que vocês estão vendo aqui é uma camada suporte. Isso aqui é uma camada suporte. Então a primeira função é fazer uma transição do meio filtrante até o sistema de drenagem. Segunda importância, eu tenho que distribuir uniformemente a água de lavagem no meio filtrante. Lembrando que os filtros são sempre lavados em contracorrente. Se os meus filtros forem de fluxo descendente, a lavagem dos filtros se dá em contracorrente. Então, a água precisa ser distribuída de forma uniforme no meio filtrante. Quem vai fazer essa distribuição, quem vai auxiliar nessa distribuição é a camada suporte. Portanto, é uma função muito relevante para a camada suporte e que muitas vezes ela é ignorada por muitos profissionais, por muitos projetistas. Terceiro fator importante, a camada suporte, quando bem projetada, ela me permite manter a integridade do meio filtrante durante seu processo de lavagem. E isso é muito relevante. Eu vou explicar no decorrer desse vídeo o porquê disso. Então, se a gente fizer um corte de uma unidade de filtração, nós temos o meio filtrante, temos o nosso sistema de drenagem, e entre ambos eu tenho essa estrutura que nós chamamos de camada suporte. E que normalmente tem uma altura que pode situar-se em torno de 35 até 50 centímetros, dependendo do meio filtrante e dependendo do sistema de drenagem. A gente viu que os nossos sistemas de drenagem, se a gente fizer uma classificação grosseira, nós temos 4 grandes tipos de sistemas de drenagem. Nós temos tubulações que são dotadas de orifícios, que são distribuídos de forma uniforme na área de filtração. Nós podemos ter vigas californianas, então olha aqui os orifícios das vigas californianas, é justamente nesses orifícios onde eu faço a coleta da água filtrada, a introdução da água de lavagem. Nós podemos ter crepinas, certos tipos de crepinas, e podemos ter, finalmente, o famoso bloco Leopold. São os 4 tipos de sistemas de drenagem que nós mais empregamos no tratamento de águas de abastecimento. Então, a definição formal de uma camada suporte. Como eu preciso fazer uma transição entre esse sistema de drenagem e o meu meio filtrante, eu defino a camada suporte como sendo uma composição de um conjunto de seixos rolados com diferentes granulometrias e que vão fazer a transição entre o meio filtrante e o sistema de drenagem. Então, é justamente isso que nós estamos indicando aqui nesse corte. É um conjunto de seixos com diferentes granulometrias e que vão fazer essa transição. Pois bem, nós temos 2 tipos de camada suporte, que são as mais comuns no tratamento de águas de abastecimento. Nós temos uma camada suporte que nós chamamos tradicional. Eu vou chamar de camada suporte tradicional, porque ela é normalmente empregada quando eu tenho filtros lavados única e exclusivamente com água. Então, eu tenho este tipo de camada suporte e eu vou denominar de uma camada suporte tradicional. Muitas vezes nós temos filtros, e hoje em dia é muito mais comum nós lavarmos filtros com ar e água,
com diferentes tipos de sequenciamentos de ar seguido de água, ou ar unicamente, depois seguido de água. Quando nós lavamos filtros com ar e água, nós precisamos ter um outro tipo de camada suporte. As camadas suporte são diferentes. E essa camada suporte nós chamamos de camada suporte reversa. Então, a camada suporte que nós temos quando nós lavamos filtros unicamente com água é de um tipo. Quando nós temos camada suporte para filtros que são lavados com ar e água, nós temos outro tipo de camada suporte e eu vou justificar para vocês mais tarde por meio de um exemplo. Este é um filtro, por exemplo, é um corte de um filtro, que ele é lavado com ar seguido de água em contracorrente. Esta é a camada suporte que eu tenho e é uma camada suporte que nós chamamos de camada suporte reversa. Eu já vou explicar daqui a pouco para vocês qual é o conceito da camada suporte reversa. Ou seja, o que é que nós temos? Imaginemos, nós temos um sistema de drenagem, seja ele qualquer. Esse sistema de drenagem tem orifícios com certo diâmetro característico de índice C. Nós vamos ter em algum ponto o meu meio filtrante. Deixa eu mudar a figurinha aqui. Eu tenho um meio filtrante. Esse meio filtrante ele tem um diâmetro efetivo qualquer. Por exemplo, se for um filtro dupla camada de antracito, normalmente o diâmetro efetivo da areia é 0,5 milímetros. Se eu tiver um filtro do tipo camada profunda, normalmente o diâmetro efetivo situa-se de 1,3, 1,2, de 1,2 a 1,4 milímetros. É um diâmetro efetivo maior. Eu preciso fazer uma transição entre estas duas unidades, entre um sistema de drenagem e o meu meio filtrante. Eu preciso fazer essa transição. Então, quem vai fazer essa transição é justamente a camada suporte. É ela que vai fazer essa transição. E aí nós temos um conjunto de regrinhas, 5 regrinhas práticas, que me permitem oferecer diretrizes para um bom dimensionamento de uma camada suporte. Primeira regra: o diâmetro do menor grão da camada inferior do meio suporte deve ser cerca de 2 a 3 vezes o diâmetro do orifício do sistema de drenagem. Qual que é a lógica disso? Ora, vamos admitir que eu tenho um sistema de drenagem com um certo diâmetro característico de índice C. Eu vou ter uma primeira camada suporte acima do meu sistema de drenagem. Eu tenho que garantir que o menor grão desta primeira camada seja de 2 a 3 vezes o diâmetro do orifício. Por quê? Para impedir que eu haja perda da minha camada suporte e, eventualmente, do meio filtrante. Então, esta é a primeira regrinha. Segunda regra: o diâmetro do menor grão da camada superior do meio suporte deve ser cerca de 4 vezes o diâmetro efetivo do meio filtrante. Agora, vamos sair do nosso sistema de drenagem e vamos partir lá para a face superior, onde eu tenho areia, por exemplo, com diâmetro efetivo de 0,5 milímetros. O diâmetro do menor grão da camada suporte em contato com a areia deve ser cerca de 4 vezes o diâmetro efetivo do material filtrante. Ou seja, essa última camada ela tem que impedir que o meio filtrante ela penetre na camada suporte. Tá certo? Regra número 2. Vamos para a regra número 3. Cada camada que compõe a camada suporte, cada subcamada, deve ser a mais uniforme possível. Então a relação entre o diâmetro máximo e mínimo é em torno de 2. Isso é relevante porque as nossas peneiras, normalmente, elas são expressas, quando eu faço o peneiramento de seixos rolados, normalmente a peneira a gente acaba estabelecendo em função de polegadas. Então nós temos peneiras com abertura de 50 milímetros, 25,4 milímetros, 12,5 milímetros. Então, normalmente essas aberturas entre a subcamada, a recomendação é que o diâmetro mínimo e máximo seja em torno de 2. Isso compõe exatamente o jogo de peneiras que eu utilizo para fazer a separação do material. Ou seja, cada subcamada tem que ser a mais uniforme possível. O D máximo, a relação D máximo, D mínimo, deve ser no máximo igual a 2. Entre as camadas que compõem o meio filtrante, a relação entre o diâmetro do maior grão e o diâmetro do menor grão da camada adjacente deve ser igual a 4. Isso faz sempre que ela trabalhe em múltiplos de 2.
Nós vamos mostrar num exemplo daqui a pouquinho. E finalmente, a espessura, né? A espessura mínima de cada subcamada, ou de cada camada que compõe o meio suporte, deve ser igual a 7,5 centímetros, ou 3 vezes o diâmetro máximo do grão. É uma recomendação. Não é exatamente uma regra geral. Isso não tem conceitos. Isso a gente não pode admitir isso como sendo uma Bíblia. Essas recomendações não são bíblicas. Elas são recomendações. E em cima delas eu faço a montagem, a especificação da minha camada suporte. Vamos, por exemplo, dar um exemplo. Vamos admitir que eu tenha aqui. Vamos colocar aqui. Vamos supor que eu tenha uma camada suporte para filtros lavados exclusivamente com água. Eu vou fazer esse meu primeiro exemplo trabalhando com um sistema de filtração cujo filtro é lavado apenas com água e só com água. Então vamos admitir que o meu sistema de drenagem seja composto por uma viga californiana com um diâmetro dos orifícios igual a 10 milímetros. E vamos admitir que o meu meio filtrante será composto, por exemplo, uma dupla camada areia antracito, e a camada do meio filtrante que vai ter contato com a camada suporte vai ser uma areia com diâmetro efetivo igual a 0,5 milímetros. Então vamos lá, como é que eu vou montar isso? Então vamos começar pelo sistema de drenagem. Bom, os meus orifícios têm diâmetro de 10 milímetros. Se eu admitir que o diâmetro do menor grão tenha que ter o diâmetro igual ou superior a 2 vezes o diâmetro do orifício, 2 vezes o diâmetro do orifício dá 10 vezes 2, dá 20 milímetros. Então, o diâmetro do menor grão tem que ser, no mínimo, igual ou superior a 20 milímetros. Se eu olhar, por exemplo, uma tabela de peneiras, eu vou ver lá que existe uma peneira com diâmetro e uma abertura igual a 25,4 milímetros. Bom, então esse tem que ser o diâmetro do menor grão. Só que a relação entre o D máximo e o D mínimo desta subcamada tem que ser no máximo igual a 2. Então eu posso admitir como primeira camada, eu posso admitir uma primeira camada cujos grãos, cujas dimensões da camada suporte seja de 25,4 a 50,8 milímetros. Esta é a primeira camada. É a primeira camada que vai ter contato com o sistema de drenagem. Vamos olhar agora o meio filtrante. O meu meio filtrante, aqui em cima, eu tenho um diâmetro efetivo de 0,5 milímetros. O diâmetro do menor grão desta camada em contato com a areia deve ser, no máximo, igual a 4 vezes o diâmetro efetivo. Ora, 4 vezes o diâmetro efetivo, 0,5 vezes 4, é 2 milímetros. Então, eu preciso colocar um diâmetro do grão que seja menor do que 2 milímetros. Se você olhar na tabela de peneiras, você vai ver que nós temos um diâmetro de abertura, uma abertura igual a 1,6 milímetros. Então, eu posso colocar aqui nesta camada, nessa primeira camada em contato com a areia, eu coloco uma subcamada cujo diâmetro dos grãos varie de 1,6 milímetros a 3,2 milímetros. Assim eu tenho definido uma interface entre o sistema de drenagem e a minha primeira camada, minha primeira subcamada do meio suporte, e aqui da mesma forma, eu tenho aqui já definido a minha interface areia e a minha primeira subcamada que tem contato com o meio filtrante. Agora, eu vou fazer uma transição entre esta subcamada e esta. Respeitando que relação? Respeitando a relação que entre subcamadas adjacentes, o diâmetro do menor grão e o diâmetro do maior grão, esta relação não seja superior a 4. Portanto, eu posso colocar uma camada aqui, uma segunda camada, cujos grãos tenham dimensão de 12,7 milímetros a 25,4 milímetros. Acima desta camada, eu coloco, sempre respeitando D máximo, D mínimo na subcamada, uma relação inferior a 2. Então, eu posso colocar uma outra subcamada de 6,3 milímetros a 12,7 milímetros. Posso colocar, finalmente, uma última camada de 3,2 milímetros a 6,3 milímetros. E aí, finalmente, superiormente, eu tenho aqui a minha camada
de 1,3 milímetros a 3,2 milímetros. A minha camada suporte está montada. O que eu preciso definir agora são as minhas alturas. Se porventura adotar como recomendação que a espessura mínima da camada suporte seja igual a 7,5 centímetros ou 3 vezes o diâmetro do grão que compõe a camada suporte, do maior grão, por exemplo, aqui eu tenho, o meu maior grão tem 50 milímetros, 50 vezes 3 vai dar 150 milímetros. Então eu poderia, por exemplo, adotar 15 centímetros para os seixos de maior diâmetro e todas as demais 7,5 centímetros. Isso faz com que a altura da camada suporte, para esta camada suporte, que é uma camada suporte que eu utilizo exclusivamente para filtros lavados unicamente com água, ela tem uma altura em torno de 45 centímetros. E, de fato, as camadas suportes têm normalmente espessuras que variam de 35 a 50 centímetros. São dimensões clássicas para camadas suportes bem dimensionadas, bem projetadas. Então, esse foi o nosso exemplo de cálculo número 1. Então, por exemplo, este meio filtrante que eu estou apresentando aqui nesta figura é uma réplica do meio filtrante empregado na ETA Guaraú. E olha aqui a sua camada suporte. Essa aqui são as características do meio filtrante e da camada suporte. Tá certo? Que tem recomendações muito semelhantes a que vocês estão observando aqui. Tá vendo? Tem recomendações bem semelhantes. Tá joia? Tudo bem? Então, dando sequência, vamos agora fazer aqui, dar uma olhada. Olha aqui uma camada suporte sendo montada. Olha aqui a camada suporte sendo montada. Tá joia? Olha a camada suporte sendo montada. Olha aqui, montagem da camada suporte. Montagem da camada suporte. Montagem da camada suporte. E o meio filtrante. E aqui a montagem do meio filtrante. Então, definido a camada suporte, agora eu consigo fazer a montagem do meio filtrante. Eu vou fazer agora um segundo exemplo de determinação de uma camada suporte, agora para filtros lavados com ar e lavados com água. Aí nós vamos entender as diferenças entre as duas camadas suportes. Vamos admitir que agora eu tenho como sistema de drenagem um bloco Leopold, cujo diâmetro dos orifícios seja igual a 6,3 milímetros, que é uma dimensão clássica. É um bloco Leopold clássico, e os orifícios têm dimensões em torno de 6,3 milímetros e distribuídos de forma uniforme ao longo do meu sistema de drenagem. Vamos admitir que o meu meio filtrante, em contato com a camada suporte, seja areia com diâmetro efetivo igual a 0,5 milímetros. Nós vamos adotar o mesmo raciocínio, ou seja, vamos começar aqui inferiormente. O contato, a primeira subcamada, em contato com o sistema de drenagem. Como o meu orifício tem 6,3 milímetros, se eu multiplicar por 2, vai dar 12,3 milímetros. Então, eu posso, por exemplo, adotar um diâmetro, um primeiro diâmetro, o menor diâmetro dessa subcamada, eu posso adotar, por exemplo, 12,7 milímetros. Ou seja, é 2 vezes superior ao diâmetro dos orifícios. Como a relação D máximo D mínimo dessa subcamada tem que ser menor ou igual a 2, eu posso colocar uma camada de 12,7 milímetros a 25,4 milímetros. Primeira camada. Vamos montar a segunda camada. Agora em contato com esta, respeitando sempre a relação que o D máximo desta subcamada em relação ao D mínimo dessa subcamada seja menor ou igual a 4. Portanto, a minha segunda camada, eu posso colocar uma camada de 6,3 a 12,7 milímetros. E depois 3,2 a 6,3 milímetros. E aqui uma última camada, 1,6 milímetros a 3,2 milímetros. Bom, até aqui não mudou muito do que nós vimos anteriormente. Só que agora, o que eu vou fazer? Agora, qual que é a minha recomendação? A minha recomendação agora vai ser, nós fazemos uma inversão de tamanhos. Agora nós começamos com grãos com diâmetros, seixos com dimensões maiores. Ele está diminuindo
E agora nós vamos aumentar novamente. Nós vamos colocar sobre esta camada de 1,6 a 3,2 milímetros, nós vamos colocar uma outra camada, uma mesma, idêntica, reversa, com diâmetro maior. Nós vamos colocar uma camada com 3,2 a 6,3 milímetros, nós vamos inverter agora a nossa camada suporte. Eu vou aumentar o diâmetro dos grãos que compõem o meio suporte, o diâmetro dos meus seixos colados. Eu vou colocar uma outra camada de 6,3 a 12,7 milímetros e, finalmente, uma outra camada de 12,7 a 25,4 milímetros. Veja que ela começou com diâmetro maior, diminuiu, e aqui novamente os diâmetros voltaram a aumentar em direção ao meio filtrante. Pronto, a minha camada está montada. Por que esta camada é chamada de camada suporte reversa? Porque ela começa, se a gente começar a analisar a partir do sistema de drenagem, ela começa com grãos maiores, diminui indo em direção ao meio filtrante, e num determinado ponto ela torna a aumentar de diâmetro. Por que ela torna a aumentar de diâmetro? É para justamente possibilitar que essa camada suporte possa trabalhar com lavagem com ar e água. Por quê? Porque a ação, quando eu lavo o filtro com ar, a ação do ar na camada suporte é tão intensa que ela pode perturbar os seixos rolados superiores da camada suporte com granulometria menor, e ao perturbar, ela faz com que a areia possa penetrar na camada suporte e ser perdida no sistema de drenagem. Na hora que eu coloco grãos, seixos rolados, com dimensão maior em contato com a areia, a ação do ar, a ação do ar na lavagem do filtro, ela faz com que, e os seixos maiores distribuídos na interface areia-camada suporte, faz com que estes grãos maiores, eles façam com que os grãos menores inferiores, eles possam se manter íntegros quando eu faço a lavagem com ar. Por isso a gente chama isso de camada suporte reversa. Todo filtro que apresenta lavagem com ar tem que ter esse tipo de camada suporte do tipo reversa para permitir que o ar não perturbe, não destrua a camada suporte. Alturas. Bom, normalmente seguindo a mesma recomendação, nós podemos adotar, por exemplo, que as alturas de cada subcamada possam ser igual a 7,5 centímetros. Podemos adotar, por exemplo, para os seixos rolados com menor dimensão, podemos adotar espessuras iguais a 5 centímetros. Fazendo isso, nós temos uma altura que também fica em torno de 45 centímetros. Isto aqui é um filtro, isso aqui é uma camada suporte reversa. Olha aqui, eu tenho o meu sistema de drenagem, eu tenho os grãos seixos rolados de maior dimensão, eles vão diminuindo, até a camada de menor diâmetro. Aqui os seixos apresentam 1,6 a 3,2 milímetros. Se fosse uma camada suporte normal, a areia estaria apoiada aqui, mas não é. Veja que agora existe uma reversão desses diâmetros. Agora eles passam a aumentar de baixo para cima. E aqui eu tenho os seixos rolados de maior dimensão em contato com a areia. Isto aqui é uma camada suporte reversa. E é esta camada suporte que é adotada, por exemplo, quando eu utilizo blocos Leopold, quando eu faço lavagem com ar e água, qualquer tipo de modalidade. Aqui, por exemplo, eu tenho as características de uma camada suporte que foi montada nos filtros da ETA Tayasupeba, que é uma ETA operada pela Sabesp e que tem filtros do tipo camada profundo. O meu sistema de drenagem é bloco Leopold e aqui eu tenho as características do meio filtrante e da camada suporte. Tá certo? Existem determinados tipos de sistemas de drenagem onde eu posso prescindir da camada suporte. Mas aí quem tem que oferecer garantias de que eu possa eliminar a camada suporte em função de um específico sistema de drenagem, um específico sistema de drenagem qualquer, quem tem que garantir essa segurança é o fabricante do sistema. Por exemplo, a Leopold tem blocos onde eu posso prescindir o sistema de drenagem. Este é um tipo de bloco. Onde eu posso, por exemplo, muitas vezes eu desejo reformar um filtro, tenho alturas muito baixas, quero eliminar a camada suporte, aumentar o meio filtrante, eu posso utilizar um bloco desse tipo. E aí, este bloco, ele é fabricado e eu consigo
na sua fabricação, as características do bloco são tais que me permitem prescindir, posso eliminar a camada suporte. Mas quem tem que oferecer essa garantia é essencialmente o fabricante do sistema de drenagem. Pois bem, como recomendações gerais, todo o sistema de filtração deve ser dimensionado prevendo essa implantação da camada suporte. Todo filtro, via de regra. Eu apenas posso eliminar a camada suporte se, porventura, o fabricante do sistema de drenagem recomendar a sua remoção. Por exemplo, como o caso anterior que eu falei para vocês. O bloco Leopold, eu tenho certos tipos de bloco Leopold onde eu posso eliminar a camada suporte. Mas a garantia quem tem que oferecer é o fabricante. Certo? Normalmente, quando eu utilizo crepinas, necessariamente eu preciso empregar camada suporte. Por quê? Porque normalmente crepinas não apresentam uma condição hidrodinâmica tal que me permitam uma distribuição efetiva da água de lavagem, uma coleta efetiva da água filtrada. Normalmente, todo sistema de drenagem que é composto por crepinas, eu tenho que ter uma camada suporte. Alguns fabricantes dizem, mas eu não preciso utilizar camada suporte, não há necessidade. Não, é necessário. Toda vez que eu tenho um sistema de drenagem composto por crepinas, eu preciso ter uma camada suporte. E todo filtro que é lavado com ar, e hoje em dia a maioria dos filtros são lavados com ar, todos os filtros lavados com ar precisam ter a camada suporte do tipo reversa para permitir que não haja perturbação da camada suporte e perda do meio filtrante. Mais uma vez, apenas posso evitar a camada suporte se porventura o sistema de drenagem, se for um sistema de drenagem pré-fabricado, se o fabricante assim o recomendar e logicamente com base em bons resultados produzidos por unidades já em operação, já fabricadas em unidades semelhantes. Tá bom? Pois muito bem. Para aqueles que desejarem maiores informações sobre sistemas de filtração, dimensionamento de filtros, dimensionamento de estações de tratamento de água, segue a recomendação do livro Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Esse livro pode ser adquirido diretamente na Amazon ou no site da editora. E vocês podem dar a continuidade aos estudos de vocês no tocante ao tratamento de águas de abastecimento. Para quem não sabe, recentemente eu publiquei um segundo livro, denominado Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Ele é um livro que está disponível gratuitamente nesse site, no meu site particular, é o www.sidneyseckler.com/livro. Vocês podem ir lá, baixar o livro, ele é gratuito, ele está em PDF, e vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês na área da engenharia sanitária e ambiental. Lá falamos sobre processos físico-químicos em geral, processo de absorção, arraste com mar, reatores ideais, não ideais, química aquática. Esse livro é gratuito, vocês podem baixar e estudarem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a este vídeo, coloque nos comentários as suas dúvidas. Na medida do possível, eu vou procurando responder. Se alguém tiver alguma sugestão de um tema que eu possa abordar nesses nossos vídeos didáticos, também coloque nos comentários e, sendo possível, eu vou respondendo para vocês. Tá bom? Então, de antemão, muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos.